Irmãos, hoje, pela graça do Senhor Deus, nós daremos início a uma série de sermões baseado no Evangelho de Marcos. Nós tivemos, até o último domingo em que preguei, sermões que trataram as principais narrativas de Gênesis, tentando ali compreender a formação da igreja no Velho Testamento. E agora nós vamos ler o Evangelho de Marcos com o intuito de lembrar acerca da obra de Cristo, aquele que deu continuidade à igreja, essa igreja dele, que nasceu em Gênesis capítulo 3, verso 15, o Senhor Cristo então dando continuidade a esta igreja, renovando-a no seu sangue e na sua carne, no sentido de que até ele, a igreja vivia sombra, como diz o autor de Hebreus, e a partir de Cristo vive então o verdadeiro. Então vamos abrir a palavra de Deus em Marcos e nós leremos do verso 1 ao verso 8, que dentro da introdução de Marcos é a primeira parte. Marcos, ele introduz o seu evangelho, ele introduz acerca de Cristo com 3 eventos importantes. O primeiro evento é de João Batista, no capítulo 1, do verso 2 ao verso 8, que nós veremos hoje. Depois o batismo de Cristo, 9, 10 e 11. E depois a tentação de Jesus. E Marcos, na verdade, o que ele quer demonstrar é que, primeiro, Cristo, ele de fato cumpre as profecias do Velho Testamento. E isso a gente percebe aqui com João Batista. Depois, Cristo é aquele que agrada ao Pai, é aquele que foi enviado pelo Senhor e o Senhor possui prazer nele. E isso nós observamos no seu batismo. E Cristo é o grande vencedor, porque como homem que também era, ele vence a Satanás. Então, Marcos tem essa preocupação de mostrar o Cristo das profecias, o Cristo que de fato agrada ao Senhor, o Santo de Deus, e o Cristo vencedor. E a partir daí, então, ele dá início ao seu evangelho, à sua narrativa. Então vamos ver a primeira parte da introdução de Marcos, que diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Irmãos, esse evangelho tão pequenino e tão precioso, ele é tido como o evangelho escrito por Marcos. Marcos não era um apóstolo de Cristo, mas Marcos era alguém que convivia com os apóstolos. E talvez a sua pergunta é: mas por que nós atribuímos este evangelho a Marcos, uma vez que não há em lugar nenhum aqui dessa narrativa a menção de que Marcos seja o autor deste evangelho? Mas nós utilizamos o testemunho daqueles que são antigos, nós utilizamos o testemunho dos chamados pais da igreja, ou pais apostólicos. Esses pais apostólicos, eles eram discípulos diretos no início dos apóstolos de Cristo. E há um discípulo de João, chamado Pápias, ele tem um escrito que é datado mais ou menos do ano 140,
E Pápias afirmou categoricamente que este evangelho ele foi escrito por João Marcos. E que João Marcos ele escreveu este evangelho por narrativa ou por narração de Pedro. Tanto que muitos atribuem o evangelho de Marcos como o evangelho segundo Pedro. Porque Pedro, então, passou os dados para Marcos e ele, então, escreve essa epístola. Então, não há nenhum problema, não há nenhuma discussão entre, obviamente, os que lidam com as Escrituras e são conservadores em atribuir essa epístola a Marcos, dado o testemunho. Não apenas Pápias, mas outros pais apostólicos também afirmam a mesma coisa, mas eu creio que a declaração de Pápias talvez seja suficiente para crermos que aqui nós temos um evangelho escrito por João Marcos. A data da escrita certamente foi antes do ano 70, porque no ano 70 nós temos a queda de Jerusalém. No ano 70 é quando Roma vai até Jerusalém e destrói aquela cidade, e destrói o templo, raspa completamente, e nós não vemos nenhuma menção aqui acerca deste evento tão importante, tão impactante para os judeus. Então, atribui-se que Marcos deve ter escrito esse evangelho antes do ano 70, entre o ano de 62 a 69, não temos precisamente a data, mas certamente foi antes da queda de Jerusalém. Marcos, quando escreveu esse evangelho, ele estava em Roma, junto com Pedro. E enquanto Pedro escrevia as suas epístolas, e nós temos duas delas, Marcos, então, ouvindo as narrativas de Pedro, ele também escreve o evangelho de Marcos ali na cidade de Roma. E é interessante pensar que os que iriam receber esse evangelho eram os romanos. Então, Marcos escreve para gentios e mais especificamente para os de Roma. É por isso que Marcos tem uma preocupação em demonstrar aqui o poder, a glória de Cristo. Porque os irmãos sabem que o Império Romano valorizava muito a força e o poder. E como é que agora eu vou acreditar que o Senhor do Universo é o filho de um carpinteiro que morreu numa cruz? Então, Marcos, obviamente, preocupado com isso, para dar razão à fé dos crentes em Roma, ele escreve, então, este evangelho, talvez o primeiro a ser escrito, e ele tem o objetivo de fazer com que a igreja seja fortalecida pela sua narrativa, mostrando de fato que Jesus é o Senhor, que Cristo é o Rei, Ele é o Todo-Poderoso. E a gente vai perceber que ao longo da sua escrita, ele possui esta preocupação em demonstrar a soberania, mostrar o Rei que é Cristo. É por isso que Marcos ele faz um paralelo entre Filho de Deus e Filho do homem. Então é nesse sentido que Marcos ele vai apresentar a Cristo, aquele que é verdadeiramente homem, aquele que é verdadeiramente Deus. E qual é então o objetivo que nós encontramos aqui? O objetivo está no verso 1. Ele diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Percebam que ele utiliza a palavra princípio, que também é utilizado por João no seu Evangelho, quando ele diz: no princípio era o verbo. Essa expressão princípio, ela está muito ligada à expressão utilizada em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí dá-nos a ideia de que, de fato, assim como houve um princípio para a criação, há também um princípio para a redenção. E aí o que nós encontramos então é uma conexão entre o que está em Gênesis e aquilo que está no Evangelho. É por isto que, ao olharmos para todo o procedimento de Deus lá em Gênesis, Deus então constrói o mundo em 6 dias, e Deus institui o 7º dia como o dia do descanso, o dia do Senhor. Nós vamos observar também, e os evangelistas mostram isso, e o autor de Hebreus vai falar com mais detalhes sobre isso,
Cristo também, no princípio, inicia a sua obra de redenção, que culmina no dia do descanso do Senhor, que é o domingo, o dia em que ele descansa das suas obras, utilizando as palavras do autor de Hebreus, o dia em que Cristo descansou das suas obras, assim como Deus descansou das suas na criação. Então, de fato, o que nós encontramos aqui em primeiro lugar é Marcos mostrando que o Evangelho de Cristo, que as boas novas do Senhor, porque Evangelho significa isso, boas notícias, está intimamente ligado a todo o projeto, a toda a soberania de Deus. Cristo não nasceu por nascer, mas ele nasce no princípio, e o princípio das suas obras, não da criação, mas da redenção. E há aqui um claro paralelo, e nós vamos encontrar este paralelo ao longo do Novo Testamento, entre o ato criativo de Deus, Pai, em Cristo, e o ato redentivo de Deus Filho, vindo do Pai. Então isso é importante para nós entendermos, porque inclusive ele diz, princípio do Evangelho, e aí ele mostra de quem, ele diz, Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando Marcos ele utiliza a expressão Jesus Cristo, ele está apontando para o homem, aquele que as pessoas viram, tocaram, conversaram. E aí então Marcos está dizendo com muita clareza, em uma frase tão pequena, que Cristo era verdadeiramente homem. E de fato, nós precisamos compreender que o verbo de Deus, ele encarna. Inclusive, às vezes algumas pessoas falam assim, Jesus encarnou. Não, o verbo encarnou e recebeu o nome de Jesus. E essa encarnação faz de Cristo totalmente homem. A única coisa que Cristo não tem de nós é o pecado. O restante, tudo ele tem. As debilidades, a capacidade de adoecer, o medo, a ira, tudo que nós apresentamos Cristo como verdadeiramente homem que era, e as pessoas podiam tocá-lo, as pessoas podiam vê-lo, de fato ele era o Cristo ungido, porque a palavra Cristo não é sobrenome. Possivelmente Jesus era conhecido na sua época como Yeshua ben Yosef, que significa Jesus, filho de José. Esse talvez era o nome dele conhecido entre os mais próximos. Cristo não é sobrenome, Cristo significa ungido, Cristo significa aquele enviado pelo Senhor. Por isso que todas as unções do Velho Testamento, sobretudo sobre os sacerdotes, sobre profetas e sobre reis, apontavam para ele. Ele é o ungido, esse Jesus, com os pés sujos de barro, com o cabelo desgrenhado, com a sua pele queimada do sol, esse Jesus que come, esse Jesus que dorme, esse Jesus que caminha, esse Jesus que possui todas as limitações humanas, é o Cristo, é o ungido. Daí então Marcos dizer, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Mas Marcos ele não fica apenas em Jesus Cristo. Ele não apresenta apenas o Cristo homem, o Deus homem. Ele não apresenta apenas Jesus como homem, mas ele também apresenta a Cristo como o Filho de Deus. E aqui nós temos o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Jesus Cristo era verdadeiramente homem, mas ele também era verdadeiramente Deus. E talvez esta seja a grande dificuldade que a igreja ao longo da sua história tenha experimentado na sua compreensão, porque nós temos aqui o maior mistério que existe no universo. O fato de uma pessoa ter em si duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E é interessante porque nós, assim como muitos ao longo da história da igreja, temos a tendência de valorizar muito mais a parte humana, o homem Cristo, e nos esquecer de que ele também é Deus. Nos esquecemos disto.
E como eu sempre tenho dito, tudo que se aplica a Deus Pai, se aplica ao Filho. Tudo. Porque Ele é Deus. Ele não deixou de ser Deus, em nenhum momento. Por isso, todas as proibições ligadas a Deus Pai, vejam que coisa interessante, também devem ser aplicadas a Deus Filho, porque Ele é Deus. Ele não é um Deus de menor monta, Ele não é um Deus inferior, Ele não é um Deus com D maiúsculo, Ele não é um Deus que, vamos tratar esse Deus humanizando. Não, a divindade de Cristo, ela não foi humanizada. Isso é uma heresia, que inclusive está em muitos meios cristãos. A ideia de que Cristo, na verdade, era um ser humano divinizado, e um ser divino humanizado, ou seja, há uma mistura, há uma comunicação entre as duas naturezas. Isso é uma heresia. Cristo não era mais que homem e nem menos que Deus. Cristo era homem e Cristo era Deus. Por isto, quando nós olhamos para os mandamentos do Senhor, nós vamos perceber que os mandamentos ligados a Deus estão ligados a Cristo. Cristo era e é Javé. Ele mesmo disse isto. E não apenas disse isto, mas as Escrituras mostram com muita clareza que o nome Javé, o Senhor, o nome de Deus, se aplica também a Cristo. Lá em Isaías capítulo 6, está muito claro ali, quando Isaías tem a visão de Javé, ele vê Javé, ele diz isso lá: eu vi Javé assentado num alto e sublime trono. E ele disse que existiam seres que rodeavam Javé e cantavam ininterruptamente: Santo, 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 Santo. E as Escrituras dizem que Isaías diz assim: ai de mim, porque vi o meu Senhor, eu que tenho os lábios impuros e habito num povo que também possui os seus lábios impurificados. As Escrituras dizem que Javé, então, envia um daqueles seres, um serafim, e ele toca os lábios e diz: agora você está apto. E aí depois se ouve ecoar naquele lugar: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós olhamos para esse texto, nós somos tentados a achar que quem estava assentado no trono era Deus Pai. Mas, meus irmãos, as Escrituras dizem que nunca ninguém viu ao Pai. Nunca ninguém viu. E é por isso que João, o evangelista, quando ele fala da discussão de Cristo, e quando ele fala no sentido de que Cristo falou por parábolas, para que aqueles judeus não se convertessem, ele cita o texto de Isaías, capítulo 6, lá da visão de Javé no trono, e aí o evangelista João diz com todas as letras: disse isto o profeta, quando viu a Cristo. Portanto, nós precisamos treinar a nossa mente para isto, para não profanar ao Senhor, para não profanar o seu nome. Eu sempre tenho dito que todas as concessões e todas as proibições ligadas a Javé se aplicam diretamente a Cristo. Porque Ele não é apenas Jesus o ungido, Jesus o Cristo, mas Ele é o Filho de Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Isso é algo tão profundo que nós cremos com base, sobretudo, nos que escreve o evangelista João, quando Cristo estava aqui nessa terra, como homem, palpável, visível, limitado, porque o Senhor Jesus tinha que caminhar, Ele tinha que comer, Ele tinha que dormir. O evangelista João diz que enquanto Cristo homem estava aqui, Cristo Deus habitava naquele momento os céus. Porque Deus não tem limite. E Cristo não deixou 1 milímetro sequer
de ser Deus. Ele se esvaziou da sua glória, porque é óbvio, se Jesus viesse com a sua glória, qualquer um que olhasse para ele morreria. Então ele se esvazia da sua glória, ele vem para essa terra como servo humilde e sofredor, mas também como Deus. É por isso que você vai ver Tomé, quando duvida do Senhor, e diz: eu não acredito, só se eu tocar lá as feridas. E aí então o Senhor Jesus chega com o corpo glorificado, e ele ainda está como homem e Deus, e vai viver assim por toda a eternidade. Essas duas naturezas de Cristo são indivisíveis, elas não deixarão de existir. Cristo está como homem no céu, e ele está como Deus. E é interessante porque aí nós não temos dificuldades, né? Porque Cristo está em corpo no céu, mas ele está presente aqui conosco. Quanto a isso não temos problema. A dificuldade é acreditar que esse mesmo processo aconteceu quando ele estava aqui na primeira vinda. Mas isso de fato aconteceu. Tomé então duvida, e o Senhor fala: olha, toca aqui, coloca o dedo. E ele colocou o dedo na ferida de Cristo, e ele se prostra e diz: Senhor meu, Deus meu. Cristo é Deus, e deve ser tratado como Deus. Cristo é homem, e ele assim veio para ser o redentor de toda a raça humana. E é exatamente esse Cristo que Marcos nos apresenta, e ele vai nos apresentar agora, iniciando com João Batista. E é interessante porque Marcos já começa a falar de João Batista. Ele não fala do seu nascimento, não fala da sua origem, ele apenas diz que João Batista está no deserto com roupas estranhas, e ele está agora pregando o Evangelho. E quando nós olhamos para a atuação de João, nós vamos ver três elementos na pregação de João e na vida de João, que vai preparar o caminho para o Senhor. E o primeiro ponto que nós vemos aqui em João, esse João que nos é apresentado dessa forma por Marcos, que tem o objetivo de mostrar o Cristo divino e o Cristo homem, o que nós vamos encontrar aqui em primeiro lugar em João Batista é o fato de que a vida de João Batista apontava para o Deus soberano, a soberania de Deus. Podemos ver isso nos dois primeiros versos a partir da narrativa de João Batista, sobre João Batista. Conforme está escrito na profecia de Isaías, verso 2: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E é interessante porque a expressão no Velho Testamento é: preparai o caminho de Javé, do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, endireitai as suas veredas. Irmão, é muito simples quando nós olhamos aqui o fato de que João Batista, ele com a sua vida apontava para a soberania de Deus. E isso acontece de duas maneiras muito simples aqui, claras de se perceber. Em primeiro lugar, João aponta para a soberania de Deus pela sua própria vida de submissão e o seu modo de vida e pregação. João Batista, ele não negociava a sua pregação, ele não adaptava a sua pregação para aqueles que ouviam, ele pregava com toda clareza o que era a salvação, a redenção e a obra de Deus. Ele não era como aqueles agnósticos ou como aqueles judaizantes que tentaram de alguma forma macular a mensagem, modificar a mensagem, adaptar. Não, João Batista, ele pregava com fidelidade, e isso por submissão ao Senhor. João Batista perdeu a sua vida por causa disto. João Batista foi morto de forma tão ignóbil, de forma tão humilhante, por causa da sua fidelidade, porque ele de fato obedecia ao Senhor. Ele estava muito mais preocupado em glorificar a Deus e apontar para a sua soberania. Mas não apenas isto. João Batista não apenas aponta para a soberania de Deus pela sua atuação, o seu comportamento, ele também aponta para a soberania por meio do cumprimento das profecias do Antigo Testamento.
Irmãos, é impressionante porque Marcos utiliza aqui dois textos. O primeiro dele é Malaquias, capítulo 3, verso 1. E o texto nos diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E lá em Isaías capítulo 40, verso 3, diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Javé, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Vejam que Marcos aqui, de forma indireta, ele está dizendo que Cristo é Deus, porque ele está aplicando profecias que referem-se a Javé, e ele está mostrando a obra de João Batista. Marcos, ele demonstra isso com tanta clareza. E aí talvez você pergunte assim: mas Alfredo, ele diz aí profecia de Isaías, mas ele utiliza não só Isaías, mas Malaquias. Isso é uma metodologia da época. Eles não diziam todos os autores, mas eles apenas falavam dos profetas, usavam o nome de um profeta importante e ali inseria outras profecias e outros profetas. Isso é apenas uma metodologia. Mas o que nós encontramos aqui é que João Batista, ele cumpre o que o Velho Testamento diz, tanto em Malaquias quanto em Isaías. E isso mostra que todas as coisas no reino de Deus estão debaixo do controle do Senhor. Irmãos, esta é a doutrina mais fácil de se aceitar, mas é a mais difícil de se viver. Isaías, ele mostra com a sua vida não apenas uma submissão voluntária, ele se coloca diante do Senhor, mas ao mesmo tempo mostra que Deus tem o controle de todas as coisas, do ir e vir, do entrar e sair, do viver e morrer, do se alimentar e ter escassez, produzindo fome, daqueles que possuem bonança e pobreza. Em todos os sentidos, Deus tem o controle de todas as coisas. Como Deus tem o controle desta igreja. Há 2000 anos após a vinda do Senhor Jesus, nós estamos aqui. E os irmãos acham que nós estamos aqui por quê? Só porque nós voluntariamente nos entregamos ao Senhor? Não necessariamente. Houve uma entrega. Nós nos entregamos, nós queremos viver o Evangelho, nós queremos viver a Cristo, mas nós também estamos aqui porque há o cumprimento de profecias no Velho Testamento. As profecias do Velho Testamento, guarde isso, irmão, as profecias do Velho Testamento não eram profecias exclusivas de Israel como nação naquela época. Todas as profecias, elas apontam para a igreja de Cristo. E assim como se aplicou à igreja de Cristo no Velho Testamento, ela se aplica à única igreja, ao único verdadeiro Israel de Deus, que é a igreja e somos nós. Por isso estamos aqui, porque o Senhor disse que nós seríamos preservados. Porque o Senhor diz que da árvore cortada haveria um broto, porque haveria um enxerto, porque o Senhor iria preservar o seu povo, porque a profecia de Abraão se cumpre. E eu vou dizer outra coisa para os irmãos, para que vocês guardem no seu coração. Após a descida do Espírito Santo, os filhos de Abraão não são os que nascem na Palestina, no Estado de Israel. Os filhos de Abraão, e quem diz isto não sou eu, é Paulo, são os filhos da fé, nós. Deus cumprindo a sua palavra. E João Batista aponta neste sentido, porque ele vem como cumprimento da palavra de Deus, e nós estamos aqui também como cumprimento da palavra do Senhor, aquele que é fiel, aquele que nos preserva para a sua glória.
Mas em segundo lugar, João Batista não apontava apenas para a soberania do Senhor, mas João também apontava para a revelação de Deus aos homens. Que coisa linda! João Batista não apenas com a sua vida apontava para a soberania de Deus, mas também a revelação da mensagem desse Deus. Versos de 4 a 6. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ah, meus irmãos, que bênção foi para esse nosso irmão João Batista. E lembre-se que João Batista, embora esteja mencionado no Novo Testamento, mas ele ainda vivia o Velho Testamento. E ele então começa a apontar para a revelação do Senhor. E é por isso que Marcos tem a preocupação de demonstrar que João Batista é o Elias prometido no Velho Testamento. Isso é tão claro que no verso 6 diz assim: as vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro. E se nós formos para 2 Reis, capítulo 1, versos de 1 a 8, olha só o que diz esse texto lá do Velho Testamento. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide e consultai a Baal de Zebub, Deus de Ecrom, se sairei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei em Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para ides consultar Baal de Zebub, Deus de Ecrom? Por isso assim diz Javé: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: que há? Por que voltastes? Eles responderam: um homem nos subiu ao encontro e nos disse: ide, voltai ao rei que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz Javé, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal de Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles responderam: era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos e um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. É por isto que Marcos traz aqui a descrição desse homem. Veja que Marcos ele não descreve as pessoas, nem mesmo Cristo é descrito. Aliás, Cristo não é descrito em nenhum dos evangelhos, mas Cristo é descrito apenas em Apocalipse, mas na visão do Cristo glorificado. E o que nós temos aqui é ele afirmando que João, na verdade, era Elias, porque ele trazia a mesma vestimenta. Portanto, há uma conexão em termos de mensagem, em termos de pregação entre Elias e João. E a pergunta que nós poderíamos fazer é: por que isso acontece? Por que João é Elias? Por que isto? Qual é o objetivo de Deus? Nós ouvimos tanto sobre isto. Deus prometendo que Elias voltaria, e todos reconhecem que de fato João é Elias, mas a pergunta é: por que isto? Qual é a conexão? E por que Deus assim o faz? Ah, meus irmãos, vocês se lembram de onde João Batista pregava?
João Batista pregava do deserto. O deserto era o púlpito de João Batista. Ele anunciava a mensagem do Senhor daquele lugar. E nós sabemos que o deserto, ele sempre apontou para a aliança de Deus com o seu povo. O deserto é o lugar do reencontro do povo com o Senhor. O deserto é o lugar onde as pessoas, eles têm um encontro com Deus. Ao longo de toda a história nós veremos isto. E este encontro, ele acontece a partir da pregação do Evangelho e da denúncia contra o pecado. Só para que os irmãos tenham uma ideia para entender isto. Lá em Êxodo 33, de 1 a 3, diz: disse Javé a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Olha a linguagem, irmãos, olha a linguagem. Enviarei o anjo adiante de ti, como foi feito com João Batista. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Percebam que nós temos aqui em Êxodo, Deus falando para o povo: segue, e eu mandarei um anjo adiante de ti. Eu mesmo não estarei no meio de vocês, porque vocês são tão pecadores, que se eu andar no meio de vocês, eu vou destruí-los. É impressionante porque quando nós olhamos para Êxodo 3:33, o anjo vai à frente, mas nós temos ali a denúncia contra o pecado do povo. E a mesma coisa nós encontramos em Malaquias, quando ele diz: enfadais a Javé, capítulo 2, verso 17, com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Em outras palavras, Malaquias está dizendo assim: rapaz, vocês pecam contra Deus e ainda ficam perguntando cinicamente: mas nós estamos pecando em quê? Qual é o nosso pecado? Não tem pecado algum. Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Vocês pensam isto, diz Malaquias, vocês estão pecando constantemente, mas acham que são bonzinhos diante do Senhor, e desses é que ele se agrada. Isso era o que o povo pensava. Eles pecavam contra Deus e diziam: mas Deus nos aceita assim mesmo. Eu não tenho uma vida muito afinada com Deus, mas Deus me aceita assim mesmo. É o que Malaquias está dizendo. A maneira como o povo vivia. Agora, olha só, quando eles dizem: onde está o Deus do juízo? É uma pergunta que eles fazem. Olha a resposta: eis que eu envio o meu mensageiro. Sim, a mesma palavra dita em Êxodo, a mesma palavra dita a João Batista, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz Javé dos exércitos. Mas quem poderá suportar a sua vinda, o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os olhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão a Javé justas ofertas. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que esta palavra aqui, direcionada a João Batista está no deserto, no lugar da purificação, no lugar do encontro, e o que nós encontramos aqui é João Batista pregando contra o pecado. Da mesma maneira como Josué, ele atravessa o Jordão depois de vir pelo deserto, ele atravessa o Jordão como uma renovação de vida. João Batista, com a sua pregação, ele também trazia renovação ao povo. É por isso que João pregava contra o pecado. É por isso que João olhava para as pessoas e dizia: raças de víboras, cobras.
É por isso que João Batista dizia: o machado está à raiz, meu amigo. É por isso que João Batista dizia: vem aquele que é maior do que eu para batizá-los com o Espírito Santo e com fogo para consumi-los. Mas ao mesmo tempo, João Batista também pregava sobre a remissão, ele também pregava sobre a graça. Ele não pregava apenas contra o pecado, mas ele mostrava que esse Deus, ele é redentor, ele é aquele que perdoa. Portanto, o que nós encontramos aqui é João Batista pregando o que nós falamos sobre todo o conselho de Deus. Ele não pregava apenas o Deus irado contra o pecado, o Deus que odeia o pecado e o pecador que tem prazer na prática do pecado, mas o Deus que ama, o Deus que concede graça, o Deus que se encurva para aquele que se arrepende. João Batista revelou a Deus, dentro dos limites da sua pregação, todo o conselho de Deus. Ele não apenas disse que aqueles que tinham prazer em viver no pecado eram alvos do ódio de Deus, mas ele também disse que aqueles que se arrependem são alvo da graça e do amor de Deus. Por isto o batismo dele era batismo para arrependimento. Arrependimento significa não agir com cinismos diante do Senhor. É não achar que Deus é um Papai Noel, é não achar que a graça de Deus é, sabe, vamos pecar à vontade, até porque pecando à vontade, a graça de Deus até cresce. Paulo condena isto. Irmãos, a pregação de João Batista é simples e clara. Se arrependa, para que você possa ser recebido pelo Senhor. Sem arrependimento não há remissão de pecado, dizia Isaías. Mas por outro lado, Isaías também não permanecia num evangelho sem esperança. João Batista, melhor dizendo, João Batista, ele não permanecia num evangelho sem esperança. João Batista não permanecia num evangelho sem o fôlego da graça de Deus. Mas João Batista era honesto em demonstrar que sim, nós precisamos nos arrepender. João Batista não trouxe evangelho açucarado. João Batista não trouxe evangelho com cereja. João Batista não trouxe o evangelho que coloca o homem acima de Deus. Mas por outro lado, João Batista trouxe o Deus que se importa sim com aquele que se arrepende, aquele que se encurva, aquele que vai aos pés do Senhor, clamando por misericórdia, e receberá a misericórdia sendo purificado pelo Senhor. A isto nós chamamos de evangelho. O evangelho da graça, o evangelho do arrependimento sem cinismos, o evangelho de pessoas que querem de fato agradar ao Senhor, cujo pecado é perdoado por Cristo. A pregação de João Batista revelava o pecado imundo, mas ao mesmo tempo a redenção graciosa de Deus que vinha quando as pessoas se arrependiam diante dele. O que João Batista fez? Ele não apenas apontou para a soberania do Senhor, mas ele também traz o evangelho na sua íntegra, revelando o Senhor Deus. É por isso que João Batista, ele também aponta para a glória do Senhor. Versos 7 e 8. E pregava dizendo João: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Irmãos, quando João Batista aponta para a glória de Cristo, ele assume a sua posição de extrema humildade. O desejo dele é que Cristo cresça e ele diminua.
O desejo de João Batista é fazer com que de fato o único brilho esteja no Senhor. Ele diz: eu não posso agir nem como o pior escravo. O pior escravo era aquele que, quando os convidados chegavam à casa, eles se encurvavam, desatavam as sandálias, iam lá para dentro, lavavam as sandálias, botavam para secar, ia lá, lavava os pés dos convidados, e ao final, quando iam embora, eles vinham, davam uma última ajeitada, recolocava a sandália e amarrava. Este era o pior escravo da casa. E João diz assim: nem como pior escravo da casa eu posso me dirigir, eu posso agir com Cristo. Irmãos, quando João Batista aponta para a glória de Cristo, ele aponta para o seu temor. Meus irmãos, o que falta em nós é reverência diante de Cristo, é reverenciar ao Senhor. E como João Batista faz isso de forma tão bela, ele diz: sabe aquele pior escravo da casa? Sabe aquele escravo que ninguém liga para ele, que não tem valor algum? Pois nem aquilo eu posso ser diante do meu Senhor. E não somente isso, mas João Batista também compara o seu próprio ministério com o ministério supremo de Cristo. Ele diz: eu batizo vocês com água, como sinal de arrependimento, mas Cristo, o Todo-Poderoso, vai batizá-los com o Espírito Santo. E aqui a palavra batizar com o Espírito Santo não é porque alguns crentes, em meio a outros, recebem algum tipo de bênção especial, não. Batizar com o Espírito Santo é salvação. As pessoas só podem ser salvas quando são batizadas com o Espírito Santo. É por isso que tanto Mateus quanto Lucas, eles acrescem, eles trazem uma informação a mais, porque João Batista diz assim: eu vos batizo com água, mas vem aquele do qual não sou digno de desatar-lhe as sandálias, ele vos batizará com o Espírito e com fogo. E aí vejam que, mais uma vez, João Batista está trazendo todo o conselho de Deus, porque Cristo vai batizar com o Espírito Santo, que é o trigo, que vai colocar no celeiro, mas ele também vai batizar com o fogo, que é o fogo do consumo, o fogo do juízo, o fogo da ira de Deus. É por isso que o crente não pode dizer: ah, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Já foi. Se é crente, já foi. É por isso que o crente não pode dizer: ah, Senhor, batiza-me com o fogo, porque você está pedindo o ódio e o juízo de Deus sobre si. Esta glória de Cristo, o Todo-Poderoso, o único que tem poder em Deus Pai para nos batizar com o Espírito Santo e nos tornar filhos do amor e da graça. E também aquele cujo poder será manifesto quando ele julgar a todos os que estão nessa terra. O próprio Cristo será o supremo juiz, e ele há de julgar, e aqueles que não foram alcançados pela sua graça, aqueles que rejeitaram a mensagem da cruz, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, e os lançará no fogo eterno. Enquanto aqueles que se encurvaram diante dele, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, para usufruir da glória eterna. Este é o Cristo, esta é a glória que João aponta. João era instrumento do Senhor, como súdito de Cristo, apontando para ele como o Senhor e o Rei da glória. Qual era o conteúdo, o objeto, a dimensão, o tema, o assunto geral de João na sua pregação? A glória de Cristo. O que João Batista mostrava com a sua vida? A glória de Cristo, com amor e temor. Meus irmãos, nós não teremos vida piedosa. É impossível desenvolvermos piedade de vida
se não amarmos a Cristo do fundo do nosso coração, e se não reverenciarmos com temor a esse Cristo, que deve ser glorificado. Por isso João era um homem piedoso, porque ele amava a Cristo, por ele morreu, e também temia, dizendo: eu não posso ser sequer o pior escravo da casa diante do meu Senhor. E quais são as aplicações que nós poderíamos fazer com relação a esse ministério de João Batista, que introduz o ministério de Cristo, o Todo-Poderoso? Irmãos, eu creio que em primeiro lugar nós precisamos crer que a soberania de Deus, manifestas nas profecias a nosso respeito, hão de se cumprir. O dia da sua morte já está determinado, meu irmão. Isto é soberania de Deus. Você habitar com o Senhor por toda a eternidade, usufruindo da sua presença e da alegria de estar com Cristo, acontece por causa da soberania de Deus. Você não fez nada, você não planejou nada, você não está construindo nada. Tudo se cumpre pela soberania de Deus. E como eu sempre tenho dito, a doutrina da soberania de Deus, ela não foi nos revelada para discutir teologia. A soberania de Deus nos foi revelada para que tenhamos paz na nossa jornada sobre essa terra. Meus irmãos, em segundo lugar, olhando para o ministério e a vida de João Batista, meus irmãos, quando nós anunciamos o Evangelho, devemos revelar todo o conselho de Deus. A nossa pregação, ela não pode ser açucarada. Ela não pode enaltecer o ser humano. Sabe, às vezes eu acho tão constrangedor quando um pregador do Evangelho termina o seu sermão e passa mais tempo apelando para que as pessoas se convertam do que o tempo destinado ao próprio sermão. Isso é tão esquisito. Sabe, é como se você tivesse alguém que está morrendo, está encriquilhado, e eu digo para ele assim: miserável, você que está aí nessa condição tão ruim, eu tenho a cura, eu tenho aqui essa seringa com esse líquido azul brilhoso, e essa injeção, ao ser injetada em você, você vai ficar novo, como quando tinha 15 anos, está comprovado, isso é verdade, você quer ou não? Não, eu não quero. Mas aceita, vai te curar. Não quero. Não, mas vai, aceita, vai. Pessoal, canta mais um hino aí, vai, aceita, vai. Não faz o menor sentido. O Evangelho, ele é trazido para que as pessoas que são iluminadas pelo Espírito Santo se convertam e tenham salvação, e aqueles que não são iluminados pelo Espírito Santo permaneçam na sua condição. O Evangelho não pode ser açucarado, o Evangelho não pode ser humanizado, o Evangelho não pode ser adaptado. Nós precisamos pregar o Evangelho conforme nos foi revelado. Por outro lado, irmãos, na nossa pregação do Evangelho, também nós não podemos apresentar um Evangelho desesperançado. Nós não podemos pregar só sobre a ira de Deus, mas temos que pregar o caminho da redenção, o caminho da salvação, embora, não é? Apenas um parênteses, embora Deus possa salvar mesmo quando a pessoa tem uma pregação só voltado para a ira. Lembra do profeta Jonas? O profeta Jonas não queria que ninguém se convertesse. Correu 3 dias
e ficava gritando: ainda 40 dias essa cidade será subvertida, em 40 dias essa cidade será destruída, 40 dias vocês serão destruídos, 40 dias vocês serão destruídos, 40 dias vocês serão destruídos, correndo. E Deus alcançou toda aquela cidade de forma tão profunda que até os animais simbolizaram arrependimento. Mas nós não devemos ser como Jonas, devemos ser como João. Por isso nós devemos trazer, sim, a mensagem do pecado e dos resultados do pecado, mas também devemos trazer a mensagem do arrependimento, do amor e da graça de Deus. Devemos apresentar Cristo morto na cruz do Calvário como aquele que nos salva. Daí o equilíbrio, não tanto ao humanismo açucarando, não tanto ao pessimismo exacerbado, exagerado, sem esperança, sem nada a oferecer. Precisamos apresentar o Evangelho na sua íntegra. Raça de víboras, o machado está posto à raiz, por isso arrependei-vos, demonstrem fruto de arrependimento, e vocês serão alcançados pela graça do Senhor. E a Bíblia diz que uma multidão vinha a João Batista, e ele os batizava com o batismo do arrependimento. E meus irmãos, nós precisamos com a nossa vida, em tudo, promover a glória de Cristo. E eu encerro dizendo que para promover a glória de Cristo, precisamos em primeiro lugar reconhecer o nosso Redentor. Você precisa conhecer que Cristo é verdadeiramente homem, mas lembre-se, Cristo é verdadeiramente Deus. E isto é tão saudável para a nossa vida espiritual. Precisamos conhecer o poder imenso de Cristo, aquele que é o Todo-Poderoso, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem a redenção alcançou aqueles que se rebelaram contra o Senhor. E para isto, nós promovemos a glória de Cristo quando nós reconhecemos quem somos diante do Senhor. Somos nada, somos vermezinhos que rastejam e que são alcançados pela graça do Senhor. Somos pessoas que no passado se rebelavam contra Deus e que hoje são abraçados por seu amor. Precisamos reconhecer que toda obra de salvação pertence ao Senhor. Nada do que eu fiz, faço ou farei acrescentará 1 milímetro sequer na salvação. Tudo foi dado pela graça de Deus. E quando reconhecemos isto, nós reconhecemos de fato que somente Cristo pode brilhar. Essa é a diferença. Porque quando eu quero reconhecer em mim mesmo algo que pode agradar ao Senhor, isso tem nome, é pecado, isso se chama legalismo. Quando eu reconheço que sou nada e dependo da graça do Senhor, isso é piedade de vida, isso é vida com o Senhor. Que sejamos, meus irmãos, como João Batista diante de Cristo, que demonstremos a soberania do Senhor, que anunciemos o Evangelho e que promovamos a glória do nosso Deus. Curvemos a nossa cabeça e oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela vida do nosso querido irmão João Batista, Elias, que veio para aplainar, que veio como batedor, que veio como aquele que abre o caminho na mata, aquele que vai à frente, desbravando e anunciando a vinda do Senhor. Te louvamos, ó Deus, por esse nosso querido irmão, o maior profeta do Velho Testamento, o maior homem do Velho Testamento. Ó Senhor, obrigado porque através da sua vida e do seu comportamento, podemos ver como devemos agir com Cristo, porque João Batista se tornou exemplo para nós, porque ele glorificou a Cristo. Ó Senhor, ajuda-nos a cada um de nós, e eu não tenho nenhuma dúvida, meu Pai, que para termos uma vida de piedade, uma vida de santidade,
precisamos conhecer o nosso Redentor, precisamos ter intimidade com o Senhor, precisamos ter vida com Deus, porque se assim não for, nós não conseguiremos ter vida de piedade e vida de santidade, sabendo que o Senhor está conosco, não só quando estamos em público, mas quando estamos sozinhos, a sós, o Senhor está ali. Estamos diante da face de Deus. Por isso, ó Pai, ajuda-nos a termos esta vida que demonstra que Deus é soberano sobre todas as coisas, que sim, há uma mensagem a ser pregada e ela deve ser pregada em toda a sua totalidade, evangelizando o mundo para vir aos pés de Cristo e também manifestando a glória do Senhor através da pregação, através da evangelização, através do meu viver. E por isso, ó Pai, eu rogo para que a graça deste Cristo amado, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e todos os ministérios do Espírito Santo estejam sobre a minha vida e sobre a vida de todos os meus irmãos aqui presentes e sobre todos aqueles que cultuam ao Senhor no dia de hoje, que é o dia do Senhor, até aquele dia eterno em que estaremos na Tua presença para sempre. Amém.